Pensa só, bem no coração da Amazônia brasileira, um tesouro mineral gigantesco, que passou anos completamente adormecido, sabe? Tudo por causa de um problema financeiro. Hoje, a gente vai entender direitinho como a chegada de umas gigantes globais destravou tudo isso e mudou o jogo completamente. O que a gente está falando aqui é do projeto Rondon, lá no Pará. É um depósito de bauxita que é considerado de classe mundial. Para ter uma ideia da dimensão, imagine uma reserva com mais de 1 bilhão de toneladas dessa matéria-prima. É uma verdadeira fortuna debaixo da terra. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Se o tesouro era tão grande assim, por que ficou tanto tempo lá intocado? O que estava impedindo que um ativo tão valioso fosse explorado? Para entender essa história toda, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, o potencial que estava ali dormente na mina. Depois, vamos mergulhar nos obstáculos financeiros que deixaram tudo parado. Aí, a gente analisa o negócio bilionário que virou a chave. E, por fim, o impacto disso tudo na região e no cenário geopolítico mundial. Ok, vamos começar do começo. É importante entender o tamanho do que estava em jogo, literalmente trancado debaixo do solo paraense. E antes de mais nada, o que é bauxita? De forma bem simples, é a matéria-prima de tudo que é feito de alumínio. Pensa aí, da latinha de refrigerante, passando por peças de carro e avião, até estruturas de prédios. Sem bauxita, a indústria do alumínio simplesmente não existe. E o projeto Rondon, que pertencia à CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, bom, não era uma mina qualquer. A gente está falando de uma das maiores reservas de bauxita do mundo. É um volume absurdo, mais de 1 bilhão de toneladas. Então, aqui que está o grande paradoxo da história. Apesar da CBA estar literalmente sentada em cima de uma fortuna, ela tinha um problema gigantesco que a impedia de fazer qualquer coisa. O resultado prático era esse. O projeto estava completamente estagnado. Incapaz de avançar um único centímetro. Era um gigante adormecido, sabe? Amarrado por correntes financeiras. E o problema tinha nome: alta alavancagem financeira. Traduzindo do economês, a CBA tinha muita dívida em comparação com o que ela gerava de resultado. Isso a deixava sem caixa, sem fôlego para fazer os investimentos pesados, bilionários que uma mina desse porte exige. A situação era essa, preto no branco. A CBA tinha um mapa do tesouro, tinha o baú, mas faltava a chave para abrir, faltava a grana. O capital para desenvolver a mina, que era de 2,5 bilhões de reais, simplesmente não existia no caixa da empresa. E é exatamente nesse ponto que a história dá uma virada de roteiro, quase de cinema, com a chegada de 2 verdadeiros titãs da mineração mundial. Aconteceu um negócio histórico, de mais de 10 bilhões de reais. A CBA foi comprada por uma joint venture formada pela Chinalco, que é a gigante estatal chinesa e a maior produtora de alumínio do mundo, e a Rio Tinto, outra potência global do setor. A partir de aí, o jogo mudou d'água para o vinho. E essa nova estrutura de poder diz muito. A Chinalco, a estatal chinesa, assumiu o controle, com a maior parte da participação, e a Rio Tinto entrou como uma parceira estratégica super importante. Com o negócio fechado, aquelas correntes financeiras foram quebradas. O tesouro que estava adormecido em Rondon finalmente começou a despertar. Os novos donos chegaram injetando o capital que faltava. O plano é um investimento pesado de 2,5 bilhões de reais para, finalmente, colocar a mina para funcionar. E a escala do projeto é uma coisa monumental. A operação vai começar tirando 4,5 milhões de toneladas por ano, mas o potencial é de quadruplicar isso, chegando a impressionantes 18 milhões de toneladas. Isso muda completamente o patamar da produção na região. E o impacto disso vai muito além de só cavar terra. Um investimento desse tamanho promete transformar a economia de todo o sudeste do Pará. A gente está falando de uma nova frente de desenvolvimento, com criação de empregos, melhoria na infraestrutura local, enfim, uma mudança e tanto. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral, porque esse negócio não mexe só com o Pará. Ele, na verdade, redesenha o mapa geopolítico de um recurso que é super crítico para o mundo todo. Essa citação resume tudo, né? Para a China, ter acesso à bauxita é uma jogada estratégica. É um jeito de garantir mais acesso e, claro, mais controle sobre essa matéria-prima. Então, isso não foi só um negócio, foi uma jogada de xadrez em escala global. E todo mundo tinha um objetivo claro. Para a Chinalco, era ter reservas fora dos seus fornecedores de sempre. Para a Votorantim, a antiga dona da CBA, foi uma chance de focar em outros negócios. E para o estado do Pará, foi um jeito de se firmar ainda mais no cenário mineral do mundo. Resumindo a história, a venda da CBA trocou a falta de capital da antiga dona pelo poder de fogo e pela escala de gigantes globais.
O maior obstáculo foi removido e um dos maiores projetos de mineração do Pará finalmente saiu do papel. A questão que fica agora é, com seus recursos se tornando cada vez mais importantes para a economia mundial, como é que o Pará vai lidar com esse papel cada vez maior no tabuleiro global? A história do Projeto Rondon e todo o seu impacto está só começando.